Muito bem, vamos falar um pouco sobre a Tabata Amaral. Bom, a Tabata é criticada pela direita por motivos óbvios, né? Ela tem uma tendência de esquerda, então vão chamar ela de comunista, socialista de iPhone e várias críticas. Tivemos aí o MBL, o Rodrigo Constantino, disputa política, é o que se espera. Mas e a esquerda? Qual que é o problema dela com a esquerda, que dá o nome a esse vídeo? Aí já é mais complexo, porque ela está lidando com pessoas que têm um espectro político que elegeu ela. Ela se colocou eleitoralmente como uma menina de periferia que se grudou com Ciro nesse processo. E não é a primeira vez que ela tem atrito com a esquerda. Ela de novo está tendo problema pelo fato de ter tirado uma foto com o Dória, né? Uma foto que o Dória disse que ela foi lá discutir sobre educação e reforma da Previdência. É isso que ele deu a entender na postagem dele. A Tabata não tinha postado isso inicialmente, depois que deu toda uma polêmica, ela foi lá e fez quase que uma resposta, falou que foi discutir educação com ele, não citou a reforma da Previdência e parte da esquerda está brava com ela. Já estava tendo problemas antes por causa do passado, ela tem algumas afirmações meio ambíguas, que são afirmações centristas, né? Dizendo que polarização não vai ajudar em nada, que evita a dicotomia esquerda e direita, mas ela se intitula de centro-esquerda e as pautas que ela defende, a grande maioria são de esquerda mesmo. Então não é à toa que parte dos eleitores dela não estão gostando dessas posturas, né? Vamos começar por essas posturas. Primeiramente a foto com Dória. Absolutamente normal, é o que se espera dela. Ele é o governador do estado de São Paulo, ela é uma militante pela educação. Uma foto normal para qualquer pessoa que enxergue a política não como um campo de guerra, né? Mas sim como uma fonte de mudanças através do diálogo e pressão política. Pelo menos nos tempos de paz e democracia, né? Ela tem uma opção política que vai mais pela linha do diálogo, então é normal que ela não queira muita briga, ficar alimentando muito polarização mesmo, porque ela quer resultados na área que ela defende. E o Dória deu foco na questão da Previdência, né? Provavelmente ela não conversou muito sobre isso, mas está irritando o fato dela não ser muito incisiva contra a Previdência do governo. Ora, a Tabata não é muito incisiva contra a Previdência do governo, porque realmente a Previdência do governo não é muito ruim, não. Eu esperava bem menos. O Paulo Guedes, na campanha, dizia que queria privatizar todas as empresas, ele é um Chicago boy, ficava se baseando na Previdência do Chile, ele e o grupo de economistas dele, então eu imaginava um negócio ruim, que não fosse cortar muitos privilégios, que fosse sobrecarregar os mais pobres, e não é bem isso que veio. A reforma que ele mandou é disparadamente a melhor que nós tivemos nos últimos 30 anos. É a que mais bate nos pontos centrais quando se fala de privilégios. Me surpreendi, eu esperava que ele fosse privilegiar os ricos, o alto funcionalismo público, mas não é isso que está acontecendo. Tanto é que essas categorias fazem um baita de um lobby lá na Câmara dos Deputados, né? Então não é nenhum problema ela apoiar parcialmente a reforma da Previdência, mas é claro, ela não é trouxa também, né? Ela está ali no PDT, um partido com aquela carga trabalhista, saudosista de Getúlio muito forte. Isso tanto no Ciro Gomes quanto no Lupe, na maioria dos políticos, dos partidários do PDT. Então era meio óbvio que o partido dela não ia fechar questão a favor da reforma da Previdência, a não ser que ela seja mais desidratada mesmo. Eles não vão aceitar uma mudança mais radical, e essa reforma faz algumas mudanças radicais. O principal problema deles, que é um problema que eu vejo também na reforma, é essa questão de não tratar muito bem a diferença entre trabalhador rural e trabalhador da cidade, sabe? Porque é muito diferente uma pessoa que trabalha capinando roça de uma que trabalha com ar-condicionado, um funcionário público ou na área privada. E só o fato da Tabata dizer que tem que fazer uma reforma, que é muito importante, não ficar defendendo muitos conspiracionismos por aí, dizendo que não, a Previdência é superavitária, ou seja, não ficar caindo em certas conversas que inclusive são muito populares no próprio partido dela, só isso já mostra que ela realmente ela é uma esquerda de um nível maior do que a gente está acostumado. Do petismo, desses vários partidos que tem por aí, o próprio PDT. É aquela esquerda que está mais próximo do que nós deveríamos ter no Brasil, aquela que não nega a existência dos problemas, não fica defendendo que responsabilidade fiscal é coisa de burguês. Podemos continuar dando outros exemplos.
A própria questão do Guaidó na Venezuela, ela foi muito criticada pela esquerda por ser ingênua, por não estar pensando nos planos dos Estados Unidos para derrubar a Venezuela. Ora, ela só está sendo coerente. O Maduro é homicida. Até permitir que o exército matasse indígenas, ele permitiu. Imagina isso no Brasil. Imagina se o Bolsonaro autorizasse o exército a matar manifestante cidadão de bem. Tá? E não usa o termo cidadão de bem com deboche, tá? Se o fato do exército ter matado um inocente, um cidadão de bem, por engano, achou que fosse um carro de assaltantes, já deu toda aquela histeria, imagina se o presidente autorizasse a matar manifestante. Maduro fez isso, e mais de uma vez, inclusive com índios. Então, é uma questão de coerência óbvia, que a esquerda não deveria defender ele. E nem tentar relativizar a responsabilidade dele, dizendo que os Estados Unidos é imperialista, de fato é. É absolutamente normal pedir a saída como ela fez. É o que eu esperaria de alguém que se diz progressista, que na verdade o termo correto é reformista. Progressismo implica juízo de valor, então, mas deixa isso pra lá. Então, a tábua está sendo criticada é por coisas que eu esperaria de qualquer pessoa razoável, que apoie a saída do Maduro do poder, que venha o Guaidó e convoque novas eleições. Eu citei os assassinatos como uma justificativa, mas a verdade é que tem várias outras. A Venezuela atualmente é uma ditadura. Ela passou um tempo sendo uma semidemocracia, mas ela oficialmente se tornou uma ditadura desde o momento, antes das eleições ainda, quando o Maduro foi lá e tirou os poderes do Congresso. Já não era uma democracia, era uma semidemocracia, como a Rússia, por exemplo, mas a partir daquele ato já não poderia ser considerado nem mais uma semidemocracia. Virou ditadura mesmo e só desandou. Então é óbvio, é normal apoiar a saída dele. Tanto é que a grande maior parte da Internacional Socialista é a favor da saída do Maduro do poder e que o Guaidó tome o lugar. Inclusive o PDT, o partido da Tabata, faz parte da Internacional Socialista. E a foto do Dória, como eu já disse, não tem nenhum problema relevante. Tirar foto com alguém não significa aliança política nenhuma, muito pelo contrário. Praticamente todo político tem foto com quase qualquer outro. Quem não tem foto com políticos com ideias adversárias é fanático. Além de não ser muito pragmático, né? Para conseguir avanços políticos, muitas vezes, quase sempre, você vai ter que conversar com pessoas de ideias bem diferentes. Que nem é lá tão o caso do Dória assim. O Dória é de direita, sem a menor sombra de dúvidas, mas ele está longe de ser um guru do conservadorismo. Segue a onda. Teve época que a onda era mais para o centro. Ele chegou a apoiar a Hillary contra o Trump, encostou no Bolsonaro e agora está encostando na Tabata também, né? Ele sabe fazer um jogo político. Um outro problema é o fato dela ser financiada pela Fundação Lehman. O Lehman é um empresário e ter empresários te financiando não é algo muito bem visto nesse espectro político. Mas o Lehman, ele é um grande investidor na educação e é uma educação muitas vezes universalizante. Não é simplesmente querendo ter lucro à toa. A Fundação Lehman financiou a tradução de videoaulas do Khan Academy. Possibilitou trazer esse projeto ambicioso, né, que os americanos, os gringos já tinham, que é muito útil, aliás. São aulas que focam muito no porquê das coisas, de uma maneira bem interativa, bem visual, usando poucos textos e muitos desenhos. E eu diria até revolucionária. Coloca as matérias ali de maneira bem intuitiva. O Lehman é o rei do financiamento educacional no Brasil. Se faz sentido um ativista da educação receber financiamento de alguém, esse alguém é o Lehman. E a Tabata vai continuar decepcionando a esquerda mais tradicional. Ela é uma astrofísica, é uma área ali de exatas onde o rigor científico é muito forte. Para uma nova teoria ser aceita, há grandes revisões. A astrofísica aborda frequentemente as leis fundamentais da natureza. A Tabata, que veio desse meio, depois mudou o curso para ciência política quando ela estava em Harvard, absolveu esse rigor das ciências exatas, né? Ela já segue essa área aí há muito tempo, desde que era adolescente, recebia prêmios, enfim. Então não vai ser fácil de convencer ela. Você não chega para a Tabata e olha, não, reforma da Previdência, não precisa disso aí não. Isso é mentira, a Previdência é superavitária. Não apoia isso não. Que isso, você está a favor do governo Bolsonaro? Não. Ela vai querer evidências, ela veio de uma área. Um outro motivo é por ela ser inteligente, né? Já ganhava prêmios desde cedo,
tem um histórico invejável, não vai ser fácil de dominarem ela. Da esquerda simplesmente chegar, olha, você pode dizer isso, você pode pensar assim, opa, você jamais deveria apoiar essa pauta. Não, ela vai ter aí uma independência maior. Tá, mas por que ela é uma promessa de esquerda e não de centro? O que são essas pautas de esquerda? Bom, ela foca muito na questão da educação e não muito no discurso econômico. Mas ela vai por esse caminho. Ela não faz discurso meritocrático, ela foi para Harvard. Antes disso, ela tinha ganhado competições de matemática, de exatas. Ela é bem inteligente. Nessa época, ela já aparecia em reportagens e o interessante é que ela aparecia com a Chiquinha, né? Ué, 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 ué. Você vai ver, Chaves, eu vou contar tudo pro meu pai. E, o importante, ela não faz um discurso meritocrático. Ela não chega e diz, cheguei ali porque me esforcei. Quem acredita sempre alcança. Não, isso pode ser muito bom em músicas, até em poemas. Deus salve Renato Russo, mas não é bem a realidade. A meritocracia existe do ponto de vista relativo. Ela é uma altura, não uma massa. O que eu estou querendo dizer com isso? Massa é basicamente absoluta. Você pesa 80 quilos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, na França. É uma medida absoluta. Altura é em relação a algo. Se você tem 1,82 m, isso é em relação ao chão. Mas eu poderia dizer que um prédio tem 30 metros de altura em relação a um poste e não em relação ao chão. Em relação a alguma coisa. Meritocracia é assim, é em relação a algo. Meritocracia não é massa, não é absoluto. Meritocracia é altura. Você pode dizer que você mereceu porque vamos supor que você estude numa escola particular, você tinha ali pessoas da mesma classe, classe média, aí você conseguiu chegar mais longe que outros. Você fez direito, foi advogado por alguns anos, depois conseguiu se tornar um juiz. Enquanto o outro não conseguiu ir tão longe assim, virou apenas um mini comerciante. Você pode dizer que você tem mérito em relação a ele, mas você pelo menos está comparando pessoas de classes semelhantes. Dá para dizer, pode ter diferenças ali em relação à criação de um e outro, pode ser que você possa ter algumas vantagens, mas não é tão grande. Agora, no contexto brasileiro, aí é bem mais complicado. Porque quando você fala no contexto geral, o cara que ficou rico porque se esforçou muito. Aquele ali que é pobre não se esforçou. Não cabe na realidade, ainda mais num país como o Brasil, onde parte da população nem esgoto tem. Então ela está certa em não fazer um discurso meritocrático, apesar dela ter toda uma história que poderia ser considerada meritocrática, mas ela está correta em não realçar esse discurso. Então, um ponto para ela, e é um discurso mais de esquerda. Relativizar a meritocracia ou diminuir a sua importância é uma característica da esquerda do século XXI. O que mais que caracteriza ela como de esquerda? Ora, ela ataca a desigualdade muito, ela coloca isso como prioridade. Liberais e conservadores muitas vezes não veem a desigualdade como um problema principal. Eles até veem como um problema, mas não como algo que precisa ser combatido de maneira prioritária e absoluta. Muitas vezes nem acreditam que essa redução da desigualdade seja necessária para adquirir a prosperidade. E é isso, eles querem a prosperidade, via de regra, não focam muito em combater desigualdades. O discurso que foca mais em combater desigualdade é o de esquerda, seja marxista ou não. Que mais? Ela é contra a escola sem partido. No mínimo é antipunitivista. Provavelmente ultra antipunitivista. O que é isso? Quando foi falar do pacote anticrime do Moro, a Tabata foi meio cética. Olha, por que será que ele acha que isso vai reduzir o crime? Então o questionamento que eu levei para o ministro foi: o que leva ele a acreditar, junto com o governo, que você endurecer as penas vai de fato diminuir o crime? Que você endurecer as penas, apenas, sem outras medidas, vai fazer com que a gente esteja mais seguro. E na minha opinião, antes de simplesmente endurecer as penas, a gente tem que falar do tempo que se leva para investigar, a gente tem que falar sobre todos os crimes que não são resolvidos no Brasil. A punição para ela não importa muito. Ou seja, se aumenta a punição não reduzir o crime, então não é legítimo. Isso é antipunitivismo. Mas ela provavelmente vai mais longe.
Se ela tentou se informar sobre o projeto, se ela sabe do que se trata, então ela não é só antipunitivista, ela é ultra antipunitivista, porque as mudanças na legislação do Moro são para casos de crimes hediondos, ou organização criminosa, ou reincidência. Não é para qualquer coisa. E mesmo assim ela pensa que não é tão importante. Ora, crime hediondo por si só já não justifica o Estado ter uma mão rígida? Precisa realmente reduzir a criminalidade para apoiar? Provavelmente ela é contra a redução da maioridade penal até nos casos de crimes hediondos, que é ultra antipunitivismo, né? Só antipunitivismo seria se ela fosse contra a redução apenas nos casos de crimes gerais e não nos hediondos, mas provavelmente ela é ultra mesmo. Antipunitivismo e ultra antipunitivismo geralmente está ligado à esquerda. Não é uma relação obrigatória, mas costuma ser assim. E no caso do ultra antipunitivismo, é a grande maioria, sabe? A grande maioria dos ultra antipunitivistas são de esquerda, principalmente de extrema esquerda. Já no antipunitivismo, continuam sendo a maioria, mas começa a aparecer alguns centristas, às vezes até alguns liberais, mas ainda são a maioria. Ela vai por esse sentido. Outra característica de esquerda. Tem várias outras. E ela tem a tendência de seguir pautas reformistas, erroneamente chamadas de progressistas, né? Casamento gay, legalização das drogas, mas não é nada específico da esquerda isso, né? Qualquer liberal, várias pessoas de direita, até alguns conservadores defendem essas pautas. Mas enfim, o meu objetivo, citando esses exemplos, era mostrar que ela é de esquerda e não de centro. Para ser de centro, ou ela deveria ter uma postura moderada nos assuntos em geral, ou deveria revezar, ora ela tem uma opinião de esquerda, ora tem de direita, ou, aí vem, a economia costuma ser soberana. Qual que é a visão econômica dela? Sei lá, casamento homossexual é uma coisa que a gente defende, que traz mais liberdade para a população. Mas aí você pode dizer que isso é centro-esquerda. Não, porque a gente também defende uma economia que é um pouco menos travada. Centro-direita. Eu gostaria de não... Eu entendo a sua posição, mas eu acho que está aí o problema. A minha posição é só uma provocação. E é interessante, ela realmente vai nessa direção do centro mesmo. Não a ponto de chamar ela de centrista, mas para ficar ali na centro-esquerda. Lembrando que nessa definição binária, não estou falando de diagrama de Nolan nem nada, é simplesmente direita e esquerda, a economia é quase soberana muitas vezes na hora de definir alguém ideologicamente, então a gente pode jogar ela tranquilamente para centro-esquerda e não esquerda. Bom, depois desse vídeo, deu tanto elogiar ela, você com certeza viraria para mim e me diria: nossa, você realmente votaria nela, né? Você votaria nela, né? Apesar das inúmeras qualidades, a resposta é não, por causa do antipunitivismo. O antipunitivismo, ele é muito ruim para o país, sabe? Nós vivemos num país aí com 60 mil homicídios. E para cargos federais, deputado federal, senador, presidente da república, que são coisas que ela vai tentar no futuro, isso aí para mim não vale a pena, porque são esses cargos que decidem quais são as leis. O legislativo principalmente, né? Então eu não votaria num deputado ou num senador antipunitivista, mas eu reconheço vários atributos da Tabata. O cara passa o vídeo inteiro elogiando a menina para no final dizer que não votaria nela. É muita gadice. Mas a verdade é que há várias pessoas que eu realmente não votaria, mas que eu poderia passar um vídeo inteiro elogiando também. Até mais.